Saúde a toda a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidá-los a se colocarem de pé. Nesse momento você possa dar continuidade nessa manhã, na sua entrega ao Senhor, na sua vida. Nós tivemos um tempo abençoado de escola dominical. Tenho certeza que você foi abençoado, que você aprendeu um pouco mais a respeito dos fundamentos que nós temos para a nossa caminhada. Que o Senhor nessa manhã venha fortalecer ainda mais o teu passo para você caminhar. Que você possa nessa manhã ser fortalecido para perseverar ainda mais na estrada do Evangelho, na vida do Evangelho de Jesus. O Senhor tem para nós nessa manhã um tempo de renovo, é um tempo de renovação de aliança, um tempo de ceia, e que nós possamos nos entregar ao Senhor inteiramente aqui nessa manhã. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a você já ter aí o seu tempo de oração com o Senhor, apresentando a Ele a sua vida, apresentando ao Senhor nesse momento o seu coração, e que o Senhor venha receber a adoração que sair dos teus lábios com alegria, que você possa se entregar ao Senhor nessa manhã, e que nada te atrapalhe. Se algo nessa manhã faz com que o teu coração esteja pesado, que você possa entregar ao Senhor nesse momento e dizer: Deus, em nome de Jesus, tome o meu coração em tuas mãos, toma, Senhor, as preocupações, toma, Senhor, a ansiedade, toma, Senhor, a tristeza. Oh Deus Santo, que a alegria do Senhor seja a nossa força aqui nesse ambiente, que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, para que possamos caminhar ainda mais, ir ainda mais longe, ir ainda mais alto, com o Senhor ao nosso lado. Toma, Senhor, a tua igreja aqui nesse lugar. Toma, Senhor, todo o povo que se reúne aqui, Senhor, em teu nome. Toma, Senhor, o ministério de louvor. Toma, Senhor, cada intercessor, equipe de mídia. Toma, Senhor, cada discípulo aqui nesse lugar, e que o Senhor tenha o lugar central aqui entre nós. Esteja, Senhor, assentado em seu alto e sublime trono, e que a nossa adoração, Senhor, ela venha chegar com aroma agradável diante de Ti. É a oração que fazemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Adore ao Senhor com o seu melhor nessa manhã, que você possa se expressar de todo o teu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos
pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Só Tu és o Deus eterno. Muito obrigado, Senhor. Só Tu és o Deus eterno sobre toda essa terra. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aplausos ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor amado, nós queremos entregar a Ti, ó Pai, a nossa adoração aqui nessa manhã. Em concordância, Senhor, com a oração do Teu Filho aqui nesse lugar, Senhor, nós Te pedimos que o Senhor venha nos tornar hoje, ó Pai, mais sábios do que fomos ontem, fortalecer-nos, Senhor, ainda mais nesse dia. Ó Pai, nós Te adoramos aqui nesse lugar e entendemos que a expressão de adoração, Senhor, é uma experiência, ó Pai, onde nós oferecemos a Ti os nossos louvores. E o Senhor é tão rico em misericórdia que derrama sobre nós o Teu renovo também, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua presença aqui entre nós. Senhor, toma o Teu lugar e nesse momento que vamos meditar na Tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Alimenta-nos, Senhor. Abra os nossos ouvidos, mentes e coração, para que possamos estar atentos e prontos a receber na totalidade a revelação do Senhor que será liberada sobre nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 25. Nós vamos meditar na palavra do Senhor no versículo 4 até o versículo número 7. Salmo 25, versículo 4 até o versículo 7. Palavra do Senhor nessa manhã, iniciando uma série de ministrações que teremos nesse mês de fevereiro, e que você possa, ao longo dessa série de mensagens, receber a instrução do Senhor, o direcionamento do céu sobre a sua vida. Nós vamos ler aqui nessa manhã, então, o Salmo 25, do versículo 4 até o versículo 7. Você achou aí? Amém? A palavra do Senhor declara assim: faze-me conhecer os Teus caminhos, Senhor. Ensina-me as Tuas veredas, guia-me pela Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade, ó Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, a Tua palavra foi lida aqui nesse lugar, e com muita reverência, Senhor, e humildade diante de Ti, nós Te pedimos, fala conosco. Senhor, prepara o nosso coração. Sabemos que o motivo de estarmos aqui reunidos nessa manhã é pela Tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos pela Tua graça que nos alcançou, e que ela possa, Senhor, ser uma graça também que nos educa, conforme diz lá na carta de Tito, Senhor. Ensina-nos nessa manhã. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, permanecendo com a sua Bíblia aberta. Nessa manhã, conforme falei aqui agora, nós estamos iniciando uma série de ministrações que vai até o final desse mês de fevereiro. Tanto no culto da manhã como no culto da noite, nós vamos meditar em palavras sobre o tema do relacionamento. O tema dessa série de mensagens é relacionais, criados para relacionamentos. Todos nós aqui fomos criados para relacionamento. Quando o Senhor cria Adão, lá no Éden, lá em Gênesis, o Senhor fala algo a respeito de Adão,
que serve para todos nós que somos criaturas do Senhor, filhos e filhas do Senhor. Não é bom que o homem viva só. E então o Senhor faz aquela consideração, dá aquela palavra, e Ele cria então Eva, e ela passa a ser ali uma companheira para a vida de Adão. Todos nós fomos criados para termos relacionamento. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós somos inseridos numa família de fé. O Senhor não nos envia para andar solitários por aí, nós somos inseridos na igreja do Senhor, o corpo de Cristo, a família de Deus. E amados, nós sabemos que relacionamento nem sempre é fácil, relacionamento envolve desafio, porque cada cabeça funciona de uma maneira, temos temperamentos diferentes, temos personalidades diferentes, reagimos diferentes a determinadas situações, nem irmãos, de mesmos pais, mesmas mães, são iguais, Se colocar aqui a minha irmã do meu lado e a gente começar a conversar, vai ser notória a diferença de um para o outro. O casal também, nós olhamos e casais são opostos, São homens e mulheres, um diferente do outro. O Rogério é diferente da Zelinha, o Xande é diferente da Andréia. Quando nós olhamos relacionamento mães e filhos, pais e filhos também, filhos têm personalidades diferentes. Relacionamentos envolvem desafios porque tem diferenças. Só que a palavra do Senhor, a revelação das Escrituras, irmã Elza, nos ensina como desenvolver relacionamentos santos e saudáveis. E o tema da mensagem nessa manhã é ponto de partida. Eu quero nessa manhã abrir essa série de mensagens com você, olhando para a palavra do Senhor, sobre como nós desenvolvemos a caminhada na nossa vida. E eu quero compartilhar com você aqui, antes de entrarmos nos tópicos, uma frase de um pastor chamado Heber Campos Júnior. Ele é presbiteriano. Ele declara certa frase num livro dele: erramos ao pensar que direção é essencialmente inspiração íntima do Espírito Santo, sem a participação da palavra escrita. Foi até o que a gente conversou também hoje na escola dominical, Amados, quando nós falamos sobre tomada de decisão, quando nós falamos sobre escolhas na nossa vida, nem sempre nós, Viviane, temos que fazer o que sentimos no nosso coração. Muitas das vezes a gente cai no erro de achar que tudo é inspiração interna, algo dentro de nós. Só que muitas das vezes, Simone, na nossa caminhada, na nossa vida, para que nós tomamos uma decisão correta, nós precisamos olhar para a palavra revelada do Senhor, porque o desejo que há no nosso coração nem sempre condiz com o que a palavra do Senhor nos ensina. O apóstolo Paulo vai dizer, em certa ocasião, que a carne luta contra o espírito. Nem sempre o que eu tenho que fazer, eu desejo fazer. Há uma luta constante dentro de nós. E tem um versículo em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, vai dizer que o coração do homem é enganoso. O nosso coração não é confiável. Bate assim no seu peito assim e fala assim para você mesmo: meu coração não é 100% confiável. 100% confiável só o nosso Deus. Porque às vezes, amados, o coração prega a peça na gente. Ele ordena, ele nos direciona a fazer coisas que não acabam bem. Quantas pessoas que estragaram, por exemplo, casamentos, destruíram famílias, destruíram relacionamentos, porque disseram o seguinte: eu fiz o que o meu coração mandou fazer. Quantos não ouviram já essa expressão, Uma vez a gente tomou ciência de uma história assim absurda nesse sentido, de uma pessoa que fez algo terrível na nossa família e depois a justificativa foi essa: o meu coração mandou fazer isso, mas a destruição foi terrível, o caos instalado foi algo que gerou morte, que gerou destruição. E a palavra do Senhor vai dizer em Jeremias 17:9, o coração do homem é enganoso. Eu quero até ler esse versículo com você, vamos abrir lá? Jeremias capítulo 17, versículo 9, vamos fazer a leitura desse versículo, porque já é a primeira coisa que a gente aprende aqui.
para viver relacionamentos à maneira, segundo a vontade do Senhor, nem sempre nós devemos seguir o que o nosso coração manda fazer. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Acharam aí? Amém? A palavra do Senhor declara assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Olha aqui que essa palavra fala, a segunda parte aqui é ainda mais profunda, desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Amado, sabe por que o nosso coração é corrupto? Porque ele tem uma tendência profunda, Patrícia, de buscar o seu próprio interesse. Se a gente seguir o nosso coração, a gente vai viver uma vida inteira tentando buscar algo que só venha a nos agradar, que só venha nos livrar daquilo que pode ser doloroso. E nós estudamos hoje na nossa lição da escola dominical que muitas situações na nossa vida, Deus nos leva a viver porque Ele quer nos tratar. A dor gera crescimento. Só que o nosso coração não quer dor, Rafael, nosso coração quer conforto, nosso coração quer cafuné o tempo inteiro, André, o nosso coração só quer ser mimado. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que não devemos permitir que o nosso coração nos conduza o tempo inteiro, porque ele é desesperadamente corrupto, corrompido, ele é desesperadamente interessado nos seus próprios interesses e no seu próprio agrado. E por que eu estou dizendo isso aqui? Aí eu quero voltar com você agora, volta comigo lá para o Salmo 25, o nosso texto base dessa manhã. Por que eu estou falando de coração nessa série de relacionamentos? Por que eu começo por aqui com você? Porque nós devemos pautar as nossas atitudes pela palavra revelada do Senhor. Posso ouvir um amém se você concorda comigo? Nossas atitudes são pautadas pela palavra revelada de Deus. O ponto de partida para nós desenvolvermos relacionamentos, Luana, de acordo com a maneira que agrada ao Senhor, é o que a palavra de Deus diz sobre esse nível, sobre essa esfera de relacionamento na minha vida. E se prepara, porque a palavra confronta demais. Uma maneira de desenvolver relacionamento segundo a palavra de Deus vai exigir de nós, irmão Denesi, renúncias profundas. Vai exigir de nós, Odaleia, não ficar olhando para si próprio, porque muitos momentos você vai ter que abrir mão do seu orgulho, você vai ter que abrir mão da sua reputação, da sua imagem consigo mesmo, do seu ego, para que cumpra-se a palavra do Senhor na sua vida. Nosso coração não deve pautar a nossa maneira de se relacionar. Quando o seu coração gritar para você fazer algo que é contrário à palavra do Senhor, essa decisão vai ser colocada diante de você. Como diz a palavra do Senhor, bênção e maldição são colocadas diante de nós. E nós precisamos então aprender a tomar decisões dessa forma. E para nós caminharmos de acordo com o que a palavra do Senhor diz, nós precisamos desenvolver pelo menos duas coisas na nossa vida. A primeira delas é a reflexão, a meditação na palavra do Senhor, é se ocupar com a palavra até que ela nos marque profundamente, não é ler apressadamente, é como a gente já falou aqui em diversos momentos, tem pessoas que pensam assim, eu tenho que ler a Bíblia, aí vai lendo, li a Bíblia hoje, glória a Deus, estou protegido. Amados, a Bíblia não é palavra mágica. Eu estou lendo, eu não entendi nada, mas eu lancei as palavras ao vento aqui. Agora os anjos estão ao meu redor, agora nada vai acontecer comigo. Se eu atravessar a linha amarela correndo, os carros vão parar, porque eu li a palavra correndo. Rogério, eu li 10 capítulos da Bíblia, entendeu nada, não meditou. O valor está na meditação da palavra do Senhor.
Você só vai conseguir colocar a palavra em prática na sua vida se você desenvolver a meditação nessa palavra. O que é a meditação, Igor? É sentir o gosto da palavra, é pensar naquela palavra, é olhar para a sua vida e pensar, Rosângela, como que essa palavra se encaixa na minha vida, como que essa palavra se encaixa, Grazi, nessa situação que eu estou passando, como que ela se manifesta. Medita na palavra. Deixa eu te dar um toque. Às vezes não, sempre, é melhor você ler um capítulo da palavra, mas meditar profundamente nele, do que ler 10, 15, 20 e não entender absolutamente nada. Às vezes a gente fica naquela pressa de, eu tenho que ler muito, mas eu não aprendo quase nada. Preze pelo aprendizado. A primeira coisa para a gente desenvolver, então, relacionamentos de acordo com a vontade de Deus, é aprender a meditar nessa palavra, a refletir nessa palavra. E uma outra coisa também é que em Provérbios capítulo 13, versículo 20, nós não vamos ler agora, mas eu quero fazer a leitura rapidinho aqui para você, não precisa abrir. Diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro de insensatos se tornará mau. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Uma outra coisa para você desenvolver relacionamentos de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, Fernanda, é busque conselhos dos sábios na sua vida. Olhe para pessoas que podem abençoar você e busque nelas a orientação para os seus relacionamentos. E eu quero convidar você agora a dar uma olhada aqui nesse lugar, aqui nesse ambiente. Eu vou dizer uma coisa para você: tem muitas pessoas aqui dentro que podem te dar bons conselhos para você desenvolver bons relacionamentos de acordo com a palavra do Senhor. Porque eu creio que eu estou diante de uma igreja, de um povo sábio. Eu estou diante de um povo que ama a sabedoria do Senhor e busca nela. Sabedoria não é saber tudo, sabedoria não é ser perfeito, mas sabedoria é entender que tudo vem do Senhor e nele eu vou buscar as orientações da minha vida, nele eu vou buscar os direcionamentos que eu preciso. Um povo sábio é um povo que teme ao Senhor, já diz Provérbios várias e várias vezes, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Busque conselhos bons para a sua vida. Para desenvolver bons relacionamentos, amados, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos entender que não temos todas as respostas. Falamos isso também hoje lá na classe dos homens, né? Não foi nada combinado, embora eu tenha escrito a aula lá, mas não foi nada encaixado com a pregação, mas é algo que se completa. Amados, nós precisamos ser humildes na presença do Senhor. Nós precisamos entender que há momentos, Samir, que eu preciso procurar alguém com mais experiência e pedir a ele uma orientação. E aí eu quero honrar aqui nessa manhã, mais uma vez, a vida de irmãos e irmãs aqui da nossa igreja, que são homens e mulheres com experiência na fé. Temos a irmã Elza, temos o irmão Denesi, temos pessoas, amados, que estão há anos nesse trabalho. Quero honrar a nossa 01, essa semana a gente esteve batendo um papo lá. Amados, nós precisamos valorizar os cabelos brancos, nós precisamos valorizar a experiência, nós precisamos aprender a parar um pouco e ouvir essas pessoas, porque viveram coisas extraordinárias de Deus. Não desperdice as oportunidades de buscar conselhos com os sábios que tem muita coisa a nos ensinar. Tem muita experiência com Deus vivida ali, então nós precisamos muito disso. Essa introdução eu precisava destacar para você, porque a gente precisa desenvolver isso, refletir, meditar na palavra e buscar bons conselhos. Para não perder a prática, vamos lá, quem está aqui à minha esquerda, diga assim: eu preciso meditar na palavra. Agora quem está na minha direita, mais forte ainda: eu preciso buscar bons conselhos. Meditar na palavra é buscar bons conselhos. Nós precisamos ter isso. É bíblico, é bíblico. Nós precisamos desenvolver essa comunhão. E eu quero trazer algo aqui para nós, amados. Precisamos, no ambiente ministerial, e aí quem é líder de ministério, quem é líder de célula, quem é discipulador, quem dá aula na escola dominical, discípulos da IMEFRE, precisamos gerar ambientes de misericórdia, precisamos gerar ambientes de cuidado. Ninguém aqui é perfeito. Relacionamento precisa partir desse start também. Não existe perfeição dentro da igreja. Não existe pessoas que não vão errar. Precisamos ter esse contato, precisamos ter esse relacionamento de poder chegar um para o outro, pedir ajuda, de chegar um para o outro e dar um conselho, de chegar um para o outro e dar uma orientação.
Quantos de nós aqui, amados, já não foi orientado? Eu mesmo aqui nessa igreja e falo isso com alegria. Já tive oportunidades de irmãos chegarem para mim e me dar uma orientação, falar: pastor, a gente conhece aqui a igreja, conhecemos aqui o encaminhamento, já conhecemos aqui o povo. Eu acho que se o senhor for por esse caminho, por esse modo aqui, vai ser melhor. E a gente ouve e segue, porque precisamos ter essa humildade de ouvir as pessoas, amados. Nem todo conselho é afronta. O nosso maior problema com relação a conselhos, eu estou fugindo aqui bastante do que está na palavra, mas amém, vamos nessa? Uma das coisas que mais nos atrapalham a ouvir bons conselhos é a nossa visão equivocada de que conselho é afronta. Em nome de Jesus, não podemos cair nesse erro. Uma pessoa que chega para te orientar, uma pessoa que chega com uma palavra de Deus para a sua vida, ela não está te afrontando, ela te ama. Se é uma pessoa com fruto espiritual, se é uma pessoa que teme ao Senhor, se é uma pessoa que caminha ao seu lado, você vê esse fruto na vida dela, não receba conselhos como afronta na sua vida, em nome de Jesus. Conselho é expressão de amor. Uma palavra de edificação é palavra de amor, e a gente precisa ouvir. Ouça, medita nessas palavras, prove a qualidade delas e desenvolva bons relacionamentos nessa dinâmica. Eu posso ouvir um amém? Quero voltar com você aqui para o Salmo 25, que diz assim no versículo 4, acompanhe aí comigo. Salmo 25, versículo 4: faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Vamos ler de novo? Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Primeiro ponto dessa mensagem, já deve estar pensando: pô, o pastor falou para caramba, agora está no primeiro ponto? Vamos lá. Primeiro ponto da mensagem: precisamos ter interesse. Para desenvolver bons relacionamentos, nós precisamos ter uma coisa chamada interesse. Que interesse é esse que eu estou falando? Interesse naquilo que é de Deus para a minha vida. Que às vezes, amados, a gente está tão acostumado a caminhar no automático, que a gente perde, Marcelo, o interesse pelas coisas do Senhor para nós. A gente já não tem mais, Ana, aquela vontade, sabe? Falar: Senhor, me mostra os teus caminhos. Senhor, revela para mim o que o Senhor tem para a minha vida. Amados, a gente tem que ter esse interesse. Simone, a gente precisa ter esse interesse e não perdê-lo na caminhada. Senhor, faze-me conhecer. Senhor, me mostra. Isaac, nós precisamos ter interesse nas coisas do alto, porque são fundamentais para a nossa vida. Eu quero compartilhar algo com você que eu aprendi essa semana e eu achei fantástico. Lá no Salmo 42, o salmista vai dizer: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma também deseja a ti. E ele começa a falar sobre a necessidade dele diante do Senhor. Só que essa ilustração que ele coloca da corça é tremenda demais. Eu quero compartilhar isso com você. A primeira coisa, Viviane, que o salmista vai colocar ali, ele vai se comparar com uma corça. A corça é um mamífero que corre por lugares áridos, e ela não é como um camelo, por exemplo. Porque o camelo, Rafael, o que o camelo faz? Bebe água e pode ficar um tempão sem beber água, meu filho, porque o bichão lá aguenta, vai. Acho que vai para as corcovas, sei lá para onde que vai, mas está lá, fica lá dentro lá, Xande, não sei para onde vai não, mas fica lá. Só que o salmista, ele se compara à corça. A corça precisa da água para sobreviver de maneira urgente. Sabe por quê? Além dela não ter um reservatório como de um camelo, agora eu vou contar para você a curiosidade que eu aprendi essa semana. Eu não sei se você já ouviu isso em algum lugar, mas a corça, ela quando fica muito tempo sem beber água, Tiago, quando ela fica muito tempo com sede, ela começa a exalar um forte cheiro, e aquele cheiro atrai os seus predadores. Olha que coisa interessante, a corça precisa da água não só para matar a sua sede, que já é uma necessidade muito urgente, mas ela precisa da água também para que o cheiro da sede dela não atraia aqueles predadores que podem matá-la. Sabe o que isso nos ensina, olhando para essa palavra? Se não tivermos palavra de Deus na nossa vida, vai começar a exalar esse cheiro na tua vida, e você vai ser alvo fácil para o teu inimigo. Você vai ser um alvo fácil para cair na caminhada. Hoje falamos sobre perseverança na escola dominical. Não existe perseverança sem palavra de Deus. Não existe caminhada duradoura com Deus sem palavra.
E nós precisamos olhar para esse exemplo da Corsa, irmã Elza, e dizer isso ao Senhor: Senhor, me molha com a tua palavra, porque senão eu serei um alvo fácil para Satanás, senão eu serei um alvo fácil para o inimigo de nossas almas, senão eu serei um alvo fácil para o meu coração. Quero relembrar você da aula da escola dominical da semana passada, quais são as 3 pedras no nosso caminho, na caminhada: o mundo, a carne e o diabo. Se não nos enchemos da palavra do Senhor, o mundo, o sistema desse mundo pecaminoso vai nos influenciar facilmente. Se não nos enchemos da palavra do Senhor, a nossa carne vai gritar odaleia e nós vamos cair muito fácil. Se não nos enchemos da palavra do Senhor, Marlon, o inimigo vai vir contra a nossa vida furioso, fazendo desastres terríveis, e nós vamos ser alvos fáceis dele. Assim como a corça precisa das águas, nós também precisamos do Senhor. Para você ter bons relacionamentos na sua vida, você tem que ter esse nível de interesse aqui. Senhor, me revela a tua vontade, senão eu morro. Esse é o nível de interesse. Não é aquele interesse tipo assim: eu estou com uma vontade de comer uma lasanha da Natânia. A Natânia faz uma lasanha maravilhosa. Eu estou com uma vontade de comer a lasanha da Natânia, só que se eu não comer tá bom, porque eu não vou morrer por causa disso. A gente não pode ter esse tipo de interesse. O nosso interesse tem que ser esse aqui: Senhor, ou me dá a tua palavra ou eu morro, ou me dá a tua presença, senão eu morro, eu caio e fico pelo caminho. Tu és tudo para mim, Senhor. Ser tudo para nós é algo muito profundo. Pare de buscar a Deus como uma criança que toca a campainha de uma casa e sai correndo. Busque ao Senhor com interesse. Às vezes a gente é muito apressado, a gente vai na nossa oração, bate a porta do Senhor e antes dele abrir a gente vai embora reclamando: Deus não fala mais comigo. Não espera mais. Falta esse interesse. Amados, quando nós queremos muito alguma coisa, a gente espera. Quando a gente quer muito alguma coisa na nossa vida, a gente é paciente. Se você está sonhando com algo, se você sonha com a sua casa, se você sonha com o seu casamento, se você sonha com a sua profissão, com a sua carreira, você tem que ter paciência, e com Deus não é diferente. Precisamos ter esse interesse. Senhor, eu estou te clamando, e agora eu preciso parar e esperar para ouvir a tua voz. O problema é que às vezes a gente chega para Deus também e fala assim: Senhor, me mostra se é para eu ir para a direita ou para a esquerda. Ah, Deus está demorando muito a responder, eu vou para cá. Ah, o Senhor está demorando muito para me orientar, eu vou para trás, eu vou para o outro lado. E aí toma uma decisão. Se a voz de Deus é importante realmente para nós, nós precisamos aprender a esperar também. O salmista vai declarar no versículo 4: faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Isso é um clamor, isso é um pedido que demonstra esse interesse. Mas a segunda coisa que eu quero também compartilhar com você, aqui nessa palavra, nessa manhã, se a primeira coisa nós precisamos ter interesse, a segunda coisa, precisamos ser ensináveis. Segundo tópico da mensagem, precisamos ser ensináveis. E a palavra do Senhor vai nos dizer ainda no versículo 4, na segunda parte dele, o seguinte: ensina-me as tuas veredas. Ensina-me as tuas veredas. Já parou para pensar numa coisa? Patrícia, Deus escolheu nos orientar através de um livro. Quando o Senhor dá a lei para o povo em Israel, Ele dá a Torá. A Torá era escrita e ela era declarada, ensinada para os filhos, de pais para filhos, de geração por geração. A caminhada com Deus, ela é aprofundada, Ana, pelo aprendizado. Quem segue Jesus é chamado do quê? Discípulo. O que significa discípulo? Aprendiz. Discípulo é aquele que aprende com aquele que o discipula. Ou seja, está na nossa identidade, na nossa essência. A caminhada com Deus é caminhada de aprendizado. É uma caminhada de conhecer. E o Senhor escolheu assim para nós. E o salmista declara: ensina-me os teus caminhos, Senhor. Sem um coração ensinável, não existe vida em discipulado. Sem um coração ensinável, Lucas, não existe caminhada de discipulado com Jesus. Porque foi assim que Deus escolheu nos conduzir.
quer viver bons relacionamentos na sua vida, esteja aberto para aprender aquilo onde você está errando na sua caminhada. Quer aprender a se relacionar da maneira correta como Deus tem para você? Tem um coração ensinável. Coração ensinável é um coração que recebe e acolhe aquilo que recebeu. Amados, uma das coisas mais lindas de um coração ensinável, Marlon, é o seguinte: às vezes a gente está ouvindo uma palavra de alguém que às vezes a gente não tem ali um contato tão profundo, às vezes é uma pessoa que ela tem um nível de conhecimento que não possibilita ela ir muito profundo naquilo que ela está falando, mas sabe o que um coração ensinável faz? Eu vou ouvir com o máximo de atenção e vou aprender com ela o máximo que eu puder. Nos coloca numa posição de humildade. Olha, de repente, quem está falando aqui na frente, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, imagine que um dia o seu filho esteja pregando, vamos imaginar que um dia o Bernardo suba no púlpito para pregar, que alegria, hein? Se o Bernardo, eu vou parar, mas ele é meu filho, ele não tem nada para me ensinar. O coração ensinável não pensa assim não, o coração ensinável para e fala assim: eu vou aprender com ele. Ele tem algo de Deus na vida dele para me ensinar. Não importa se é mais velho, se é mais novo, se é homem, se é mulher. Coisa triste que acontece é quando há essa discriminação nesse tipo também. Eu não vou ouvir essa pessoa não, porque, essa pessoa é muito idosa. Eu não vou ouvir essa pessoa não, porque, esse aí é muito novo. Eu vou ouvir essa pessoa não, porque, esse aí fala de um jeito que usa expressões que eu não uso. Eu não vou ouvir essa pessoa porque ela tem um estilo diferente do meu. Eu não vou ouvir esse irmão não, porque ele é muito pentecostal, ele é muito penteca, ele grita muito. Eu não vou ouvir esse irmão não, porque ele é muito paradão. Eu já ouvi, inclusive, eu acredito que vocês já tenham passado por essa experiência, de pessoas chegar e falar assim: Rafael, contestar a unção na vida de uma pessoa porque ela usa o microfone parado. Ele está de brincadeira. Esse pregador não tem unção não, ele usa o microfone parado. Meu irmão, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Coração ensinável não se distrai com essas coisas. Coração ensinável olha e fala assim: a palavra de Deus está sendo pregada, eu vou aprender, vou ouvir. Eu vou receber e vou acolher o que é de Deus. Estou falando também que você vai sair ouvindo qualquer besteira por aí, abraçando, não é isso? Mas você vai ouvir aquilo, é palavra de Deus, é fiel, receba e acolha. Precisamos ter um coração ensinável. Existe um ditado na história da igreja protestante no Brasil, que é muito interessante. Quando os protestantes chegavam aqui no Brasil, dizia-se o seguinte: eles constroem uma igreja de um lado e uma escola logo do outro lado. Sempre que uma igreja protestante histórica chegava no Brasil, ela fazia isso, William, construía um templo e uma escola do lado. Está na nossa gênese o conhecer, o estudar, o se interessar, aprender. Os metodistas, agora trazendo mais para dentro ainda, o povo metodista tinha um hábito que era lindo. John Wesley pregava, escrevia os seus sermões, escrevia os seus estudos e ensinava. Ele tinha um irmão chamado Charles. Sabe o que Charles fazia, Edgar? Pegava os escritos de John Wesley, transformava em música. Sabe por que ele fazia isso? Para as crianças cantarem e aprender o que está sendo pregado lá. Olha a preocupação com o aprendizado. Eu vou pegar o que meu irmão está escrevendo, Samiri, vou transformar em música, porque tem pessoas que não entendem a pregação dele, mas vai cantar e vai entender o que está cantando. Lembra que a gente estava conversando do Inário, né, irmã Elza? O Inário, muitos dos hinos ali foram compostos dessa maneira. Pegaram ali a teologia de Wesley, a pregação de Wesley e transformaram em música. E não só John Wesley, muitos louvores surgiram a partir de uma pregação, a partir de uma palavra. Quantos compositores hoje em dia também inspirados pelo Senhor, pegam palavra e transformam elas em música. Quantas coisas nós não aprendemos na caminhada, não é verdade? Lá no início, principalmente cantando. Então, não é verdade? Rapaz, eu lembro que eu aprendi que Abraão tinha muitos filhos ele tinha cantando, né? Eu aprendi que o Senhor tem muitos filhos ele tem cantando. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Isso aí quem tem história conhece. Quanta coisa a gente não aprendeu cantando.
Às vezes a gente se detém muito no exemplo ruim, né? Ah, louvor hoje em dia é tudo não sei o quê. Ah, música não serve para nada. Irmão, tem muito exemplo bom. Mesma coisa, né? Ah, hino é tudo chato, é aquela coisa. Não, irmão, misericórdia. Aprenda a ver valor nas coisas. Mesmo se for diferente do teu gosto pessoal. Ah, esses corinhos aí de igreja pentecostal aí é tudo ruim, não sei o quê, rapaz. Olha lá. Que aquilo abençoa a vida de muita gente. Falando aqueles que são bíblicos, amados, sabe? Aqueles que têm verdade nele cantado, porque bom e ruim tem tudo. A gente tem que aprender. Coração ensinável vê valor. Agora aí, ó, quem já foi aí de Assembleia de Deus, né? Eu aprendi a história de Nabote cantando lá, né? Nabote, não venda. Aí, ó, lancei, procura aí depois. Depois fui ver, falei, que Nabote é esse aí que eu nunca ouvi falar? E aí aprendi, cantando. A gente tem que ver valor nas coisas e saber ser ensinável. Vou repetir, o discípulo é um aprendiz. O discípulo é aquele que aprende. Só é discípulo quem tem coração ensinável. Tem muito errante achando que é discípulo. Errante é aquele que anda sem direção. Eu estou andando, mas não tem direção. Anda errante por aí. Tudo é norte para ele. Estou andando, mas não tem direção, não tem instrução. Às vezes, amados, a gente está andando como errantes por aí, a gente pensando que está sendo discípulo na caminhada. Precisamos tomar muito cuidado. E eu caminho para a conclusão dessa palavra, lendo com você o versículo 5, na palavra do Senhor que declara assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Esse coração ensinável precisa conduzir os nossos relacionamentos. Pessoa que persegue no trabalho, o vizinho que ouve música alto lá e que te acorda todo sábado de manhã, aquele familiar que é difícil de relacionamento, a maneira certa de você lidar com ele não é pelo que seu coração manda, é pelo que a palavra direciona. E eu quero concluir essa palavra trazendo a mensagem que o Ministério do Santuário preparou nessa manhã. A mesa preparada aqui nessa manhã, a referência que está aqui, ó, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. O Senhor deu essa palavra a Samile. Estou fazendo arte aqui, ó. Perdão. O Senhor deu essa palavra a Samile. Sabe o que essa palavra fala? E a Samile está de prova, que a gente conversou no WhatsApp, eu falei, Samile, Deus me deu uma série de mensagens sobre isso, e sem ela saber, ela trouxe isso aqui. A ceia de fevereiro, a base da mensagem, trata de relacionamento. Duas irmãs na igreja de Filipos, que estavam passando por um problema de relacionamento. Vamos ler esse texto aí? Abre aí, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler aqui esses dois versículos da placa, o versículo 6 e o versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Todos acharam aí, amém? A palavra do Senhor diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, e pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha o contexto desse versículo aqui. Vem no versículo 3, versículo 2, na verdade. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas
se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes encontram-se no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, e outra vez digo, alegrem-se. E aí depois ele vai entrar no 5 e o 6, que ele vai fechar essa orientação. Evódia e Sintique, duas pessoas importantes dentro da igreja em Filipe, que ajudaram na fundação daquele trabalho, que ajudaram na consolidação daqueles discípulos. Naquele momento, Samir, Evódia e Sintique estavam brigadas. E a palavra do Senhor para elas, naquele momento, é que elas focassem naquilo que era realmente importante. Quando a gente vive relacionamentos fora da vontade do Senhor, sabe o que acontece? A gente perde o foco no reino de Deus. Essa foi a palavra que Deus deu para Samir, e eu compartilho aqui com vocês. Se a gente viver relacionamentos fora da palavra, a gente perde o foco. E aí a gente vai ficar olhando para as nossas diferenças, e ao invés da gente entender que uma complementa a outra, a gente vai se dividir. A gente vai se afastar, e o reino de Deus não avança como deveria. Eu quero concluir essa mensagem, então, deixando esse lembrete para você. A mesa do Senhor, nessa manhã, ela tem um texto bíblico que trata de reconciliação. Se tem uma coisa que o Senhor nos chama é para viver isso. E eu quero convidar você nessa manhã, se você está magoado com alguém, se você está ferido, se você está sem falar com alguém, se você está brigado com alguém, mesmo que não seja da igreja, que seja alguém da sua família, eu quero deixar essa palavra para você em nome de Jesus. Peça forças ao Senhor e viva a reconciliação na sua vida, porque essa é a palavra da mesa, essa é a palavra da ceia do Senhor também. Avalie, pois, o homem a si mesmo. Não deixe o seu orgulho te dominar, não deixe a sua vaidade conduzir a sua vida. Tenha interesse pelas coisas do alto, seja ensinável em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar juntos e em seguida nós vamos fazer a nossa oração de confissão de pecados, mas antes eu quero orar por você. Quero deixar aqui uma orientação para você que não pôde estar aqui conosco na quinta-feira. Assista a mensagem de quinta. Quinta-feira eu ministrei uma palavra sobre o erro fatal de Absalão. E fala sobre relacionamento. Absalão foi vítima de uma injustiça, foi vítima de uma crueldade na sua família. E ele permitiu que aquela crueldade transformasse ele em alguém perverso. A palavra que eu quero deixar para você nessa manhã: não deixe que as tristezas desse mundo, as dificuldades desse mundo, roubem de você o que você tem de mais precioso, a identidade que Deus colocou na sua vida, de filho dele, de filha dele. Assista depois essa palavra, e ela vai servir de complemento com aquilo que você recebeu aqui nessa manhã. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por esse tempo aqui nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um de nós aqui, e eu me incluo te pedindo nessa palavra que recebemos, Senhor, nos coloque esse interesse. Que nessa série, Senhor, sobre relacionamentos, nós sejamos tratados no profundo. Senhor, que a gente venha ser realinhados naquilo que nós estamos errando. Senhor, nós não queremos caminhar errantes por aí, porque nós somos discípulos. Discípulo tem orientação, tem norte. Nós queremos andar, Senhor, nos caminhos do Senhor. Como o salmista aqui declara: ensina-me as tuas veredas. Ensina as tuas veredas a IMEF. Ensina as tuas veredas à nossa família. Ensina as tuas veredas, Senhor, desde o mais novo até o mais velho. Senhor, nos ensina, queremos ter esse interesse de todo o nosso coração. Senhor, nos ajude a meditar na Tua palavra, a buscar um bom conselho. Senhor, nós te pedimos isso com o nosso coração, Senhor, sedento. Assim como a costa, Senhor, suspira pelas águas, nós também precisamos de Ti, Senhor, porque sem Ti nós morremos. Sem a Tua palavra nós seremos alvo fácil do pecado. E o pecado mata, o pecado aprisiona.
Senhor, nos livra de todo mal, através da revelação da Tua palavra. Nessa manhã que nos preparamos para cear na Tua casa, que o Senhor seja conosco, Deus. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero te dar a oportunidade para você fazer a sua oração de confissão aí no seu lugar. Quero chamar o irmão Denesi aqui na frente, pedir para o irmão Denesi nos conduzir nessa oração. Você que puder e quiser, se ajoelhe aí no seu lugar. Nós vamos orar, confessando os nossos pecados ao Senhor, e depois de algum instante, o irmão Denesi vai nos conduzir em oração, e que o Senhor venha nos purificar nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, nós colocamos diante de joelhos, pedindo perdão para nossos pecados. Deus, em nome de Jesus Cristo, que essa manhã, Pai, vem trazer uma reconciliação, unidade pela igreja. Deus amado, Deus querido, eis aqui, meu teu servo, diante de ti, pedindo aquilo, Pai. Oh, Deus, perdoa meu pecado. Oh, Deus, eu tenho magoado meu coração, aquele irmão, Pai. Perdoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar, que essa manhã seja uma manhã, Pai, abençoada, Pai. Oh, Deus, que nada vem impedir, Pai, nessa manhã, sem falar. Te louvamos, te agradecemos por tudo nessa manhã. Abençoa cada um que está se curvando diante de ti e reconhecendo o seu erro e o seu pecado. Que vou lhe levantar, Pai, e seja uma nova criatura e possa limpar o teu coração. Em nome de Jesus Cristo, quero te louvar, te agradecer. Oh, Deus, em nome de Jesus. Amém. Permaneça de pé, eu chamo aqui o Ministério de Louvor, nós vamos consagrar aqui os elementos. Estenda sua mão para cá. Vamos consagrar ao Senhor aqui. Deus Todo-Poderoso, em obediência à Tua palavra, nós queremos nessa manhã consagrar a Ti, Senhor, o pão e o cálice. E que o Senhor venha, ó Pai, nessa manhã nos ensinar através da Tua mesa, Senhor, desse ato que é fundamental para a nossa vida. Como nós devemos caminhar. Não existe, Senhor, ceia sem comunhão. Porque a ceia é o pão partido e entregue uns aos outros. E nós não podemos, Senhor, repartir e dividir um pão que só vai alimentar a nós mesmos. Nós queremos ter essa comunhão uns com os outros. A ceia nos lembra da comunhão que temos contigo e a comunhão que precisamos viver também uns com os outros. Ó Pai, que essa mesa venha nos lembrar, Senhor, da necessidade do perdão, da necessidade da reconciliação, a necessidade do aconselhamento, da humildade, do cuidado uns para com os outros. Senhor, nos ajude. Nos ensine, Senhor, a vencer as nossas diferenças. Senhor, que nós possamos ter realmente uma caminhada onde o Senhor venha convergir em Ti todas as coisas. Nos ensine, Senhor, a ser um povo de acordo com a Tua vontade. E fazemos de acordo com o que a Tua palavra nos ensina, Senhor, consagrando esses elementos. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E disse aos seus discípulos: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Senhor, nós consagramos também o cálice e o pão que será entregue ao teu povo nessa manhã. Senhor, que em nome de Jesus, ao comer e beber, nós possamos ser renovados espiritualmente aqui nesse lugar. Fortaleça a nossa comunhão e que em 2022, a nossa unidade, nosso trabalho para o Senhor juntos seja, ó Pai, sobremaneira poderoso. Nós oramos a Ti, Senhor, e te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, a mesa está preparada e o Senhor se faz presente entre nós. Eu quero convidar você nessa manhã a vir cear, a vir pelo corredor à minha direita, todo mundo,
pegar aqui o pão e o cálice e retornar pelo corredor à minha esquerda. E juntos nós vamos comer daqui a pouco. Eu vou pedir para nessa manhã a irmã Elza e a irmã Patrícia nos ajudar a servir o pão e o cálice. Nós vamos cear e que o Senhor venha nos abençoar. Louvemos ao Senhor. Somos o teu sangue fez assim. Teu amor é bem maior que tudo em mim. E ao descer ao mundo sem a sua glória, me abraçou tão forte, ó meu Jesus. E ao voltar pro céu fez da nossa história aliança com preço de cruz, comunhão de graça e de luz. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim, teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim. Somos o teu sangue fez assim. Teu amor é bem maior que tudo em mim. E ao descer ao mundo sem a sua glória, me abraçou tão forte, ó meu Jesus. E ao voltar pro céu fiz da nossa história aliança com preço de comunhão de graça e de luz. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim, teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim, nossa aliança não tem fim. Aleluia! Glória a Deus. Erga o seu pão e agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela comunhão no pão, corpo de Cristo. Faça a sua oração de agradecimento ao Senhor. Presente a sua vida a Ele mais uma vez.
Deus Santo e poderoso, nós te agradecemos pelo pão em nossas mãos. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada discípulo, Senhor, aqui neste lugar. E que ao comer do pão, Senhor, seja renovada a nossa aliança contigo, aliança no corpo de Cristo. Ó Pai, nós somos inseridos na Tua igreja, que é o corpo de Cristo, conforme nos revela a Tua palavra. Senhor, que a nossa união, ela seja fortalecida, Senhor, ao comer desse pão. Que a Tua palavra seja gravada no nosso coração. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Coma do pão e agradeça ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos também pelo cálice. Que ao beber desse cálice, Senhor, seja renovado também sobre nós a Tua graça. E que haja graça, Senhor, também nos nossos relacionamentos. Senhor, assim como recebemos graça, nós também precisamos manifestar e oferecer graça. Senhor, que sejamos assim. Perdoa, Senhor, todas as vezes que falhamos nisso. Perdoa, Senhor, todas as vezes que ouvimos o nosso coração e ao invés de oferecer graça, nós buscamos oferecer vingança, buscamos oferecer indiferença, buscamos oferecer, Senhor, qualquer outra coisa que não é do Senhor. Nos perdoa, Senhor, e nos ensina. Queremos ter um coração ensinável, Senhor, para receber graça de Deus e oferecer graça aos homens também, Senhor. Nós oramos a Ti e te pedimos essa Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Beba do cálice, louve ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim, teu trono eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim, nem a vida, nem a morte nos separam, somos um, teu amor, Pai, me consome, sou teu, és meu, nem a vida, nem a morte nos separam. Teu amor, Pai, me consome, sou teu, és meu. Engrandeça o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela Tua graça e bondade. Aleluia. Somos um contigo, Deus. Aleluia. Que o Senhor continue nos abençoando poderosamente, em nome de Jesus. E que a palavra do Senhor, ela seja a nossa orientação. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar por um instante, a gente já vai orar. Encerrando esse culto, agradecendo ao Senhor pelas ofertas e dízimos nessa manhã. Antes eu preciso compartilhar com vocês alguns avisos importantes. Amados, lembrando então, hoje nós iniciamos essa série de ministrações e ela acontecerá todo domingo aqui na nossa igreja. Uma palavra de manhã e uma palavra diferente à noite sobre o tema dos relacionamentos. Que você possa estar presente nesses cultos. Se você puder estar conosco hoje à noite, venha para receber a segunda palavra dessa série. Se alimente daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações pela sua palavra.
Lembrando também da nossa quinta profética, que nós possamos abraçar esse trabalho também nesse ano de 2022. Eu creio que o Senhor gerará coisas extraordinárias também na nossa vida. Quero testemunhar, inclusive, para a igreja. Quinta-feira agora tivemos uma vida se entregando ao Senhor Jesus aqui. Filho da nossa irmã Zilma, que foi batizada recentemente. O Douglas agora aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. E graças a Deus, amados, eu creio que esse ano é um ano de salvação nas nossas casas, salvação nas famílias, então que nós possamos perseverar em oração nesse sentido também. Lembrando, amados, que quarta-feira agora nós vamos retomar aí o nosso trabalho do Café, Bíblia e Discipulado, né? Então, você que tiver disponibilidade de estar aqui de manhã, quarta-feira, 9 horas, estaremos aqui para tomar um café, ler a palavra, orarmos juntos. Se você puder, convide alguém para vir com você. Esse trabalho é para abraçar pessoas mesmo, e eu creio que esse ano também o Senhor vai abençoar esse espaço em nome de Jesus. Esqueci de mais alguma coisa? Não? Tem algum aviso de algum outro ministério? Não? Só lembrando, amados, que em março teremos a volta da imersão bíblica na nossa escola dominical, e um aviso especial aos pais, ou você que conhece alguma criança que você pode estar trazendo. Esse ano nós vamos ter o Imersão Kids também, né? Então, pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus por isso. Quero louvar ao Senhor por esse trabalho que vai ser bênção em nome de Jesus. O curso que nós tivemos ano passado de Antigo Testamento, ele já está sendo adaptado para ministrar às crianças. Então, traga suas crianças para a escola dominical. Se conhece alguém para trazer, traga também, que eu tenho certeza que vai ser bênção na vida delas também, em nome de Jesus. E os adultos, nós vamos seguir aí estudando agora o Novo Testamento. Então, se prepare, mês de março, a gente volta com tudo no curso e continuem abraçando a escola dominical na Escola do Fundamento, que vai continuar sendo bênção também, em nome de Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor nessa manhã pelas ofertas, dízimos, agradecendo pelo culto. Quero aproveitar também e agradecer a cada discípulo que cobriu aí esse período de férias pastorais. Quero agradecer aos pregadores, irmãos e irmãs que dirigiram culto, né? O Rogério, a Zelinha, Rafael e Samile, a Rosângela, a Patrícia, Andréia, né? Irmãos e irmãs que estiveram dirigindo e ministrando, Simone, que o Senhor abençoe a vida de vocês, Tiago, que também ministrou a palavra, o Ministério de Louvor. Estamos de volta aí com a bateria recarregada. Esqueci de ninguém não, né, gente? Pelo amor de Deus, não deixa eu esquecer de ninguém não. Eu creio que citei todo mundo aqui. Mas quero agradecer ao Senhor pela vida de vocês e que esse ano a gente possa servir a Deus com intensidade em nome de Jesus. Amém? Que seja um grande ano. Vamos orar ao Senhor agradecendo. Deus Todo-Poderoso, consagramos a Ti os dízimos e as ofertas, assim como a oferta de mantimento também, Senhor, as ofertas da ação social. Muito obrigado, Senhor, pelos louvores entoados, pelas orações feitas, pela mesa do Senhor, pela Tua palavra. Senhor, muito obrigado por tudo aqui nessa manhã. Continue, Senhor, abençoando o Teu povo que se reúne aqui nesse lugar. Que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas. Que tenhamos, Senhor, um domingo abençoado e o culto da noite, Senhor, seja ainda mais abençoador sobre as nossas vidas também. Nos dê, Senhor, um tempo precioso de comunhão, um tempo de descanso, e que a nossa semana também, Senhor, seja uma semana ricamente abençoada. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor ainda há de fazer. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção do Senhor, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda ao Senhor, uma semana abençoada em nome de Jesus.